Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras, hoje Eclesiastes capítulo 5. Estamos aqui todos os dias trazendo para você um capítulo da Bíblia, orando com você e também, meu irmão, buscando iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus e colocarmos em prática. Vamos juntos, Eclesiastes capítulo 5. O sábio Salomão vai apresentar para nós aqui dois altares. O altar do Senhor, nos mostrando como nós devemos nos apresentar diante de Deus, e também nós vamos ver o altar que o homem constrói, o altar preferido, que é o altar do dinheiro. Então, na primeira parte, que vai do versículo 1 ao 7, nós vamos ver o altar de Deus, qual é a postura correta que nós devemos ter diante do Senhor quando estamos ali para adorá-lo. O sábio vai mostrar que é para a gente cuidar dos nossos pés. Vamos lembrar que naquela época o culto era sacrificial, era no sistema de sacrifício, então havia várias atividades que o homem fazia ali dentro da área do templo, prestação de sacrifício e tudo mais, e o texto vai dizer: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus, chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. Então cuidado com os pés, priorize a audição. Esse ensinamento ele tem conexão com a palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento um exemplo muito claro: Marta e Maria. Marta andava agitada de um lado para o outro, fazendo muitas coisas. Maria, porém, escolheu a boa parte. Ouvir é muito melhor do que oferecer sacrifícios. Nós, muitas vezes, achamos que Deus ama aquilo que nós fazemos. E, na verdade, o que o Senhor ama é as nossas vidas, e Ele prefere ao sacrifício o relacionamento. Então, meu querido irmão, pare para ouvir quando você se apresentar diante do Senhor. Cuidado com a boca. Seja reverente ao Senhor, tema ao Senhor, mas cuidado com aquilo que você fala. Não te precipites com a tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, que Deus está nos céus e tu na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque de muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, né, da multidão de palavras, vem aí as palavras nécias. Do muito falar vem as palavras nécias. Então, meu irmão, seja poucas as suas palavras, muito o seu serviço, mas seja pronto para ouvir, e sejam poucas, contidas as suas palavras. E ainda, o sábio Salomão vai nos ensinar sobre o valor da palavra. Cuidado com os votos, a integridade da promessa, ela tem valor. Portanto, quando você fizer um voto, Salomão vai dizer: cuide de cumpri-lo, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, se você não é obrigado a votar, mas uma vez que você votou, uma vez que você se comprometeu, meu irmão, você está obrigado a sua palavra, porque assim é na vida do cristão. Nós não podemos ter outra palavra, senão, outras respostas, senão sim, sim e não, não. Que passar disso, a Bíblia diz que vem do maligno. Então, se você votou, você é obrigado àquilo que votou. É melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Então, chegue-se para ouvir, sejam poucas as tuas palavras, e cuidado com os votos precipitados. Nada disso, meu irmão, nenhum desses votos, eles servem para que Deus te ame mais ou menos. Os votos servem para você com algum símbolo, com algum significado, porém, o Senhor ama você, e o pagamento da sua dívida, muitas pessoas acham que fazendo votos estão aí de alguma maneira assumindo o pagamento de alguma questão, está pagando o preço por alguma coisa, e não pense isso, porque quem pagou o preço por você foi um só, e esse é Jesus. E no versículo 8 a 17, nós vamos ver que o altar ao dinheiro, a loucura da ganância. Por exemplo, no versículo 8 e 9, o sábio Salomão vai mostrar que a corrupção, a opressão, ela é sistêmica. Isso significa que se você chegar numa província e ver a opressão dos pobres, é para você saber que acima daquele que oprime tem outro que o oprime, e outro, e outro, e outro. E isso não tem fim. Mas a verdade que nos mostra o versículo 9 é de que esses opressores dependem das pessoas que eles oprimem. Versículo 9 diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Ou seja, os que oprimem têm que lembrar que eles dependem daqueles que estão lá na base sendo oprimidos. Então, ao mesmo tempo que o povo tem que tomar consciência do seu valor, assim também, meu querido irmão, aqueles que oprimem têm que parar para pensar um pouquinho, porque eles dependem também do campo. Nós estamos aí num país onde o maior efeito da economia está no meio rural, e a gente não consegue entender quantas pessoas lutam para combater o agro, né, o agronegócio, etc.
Isso é um absurdo, porque sem o agronegócio, já pensou o que seria o nosso país? Só para dar um exemplo para os irmãos de como a vida ela é, como a vida é. Existe opressão e atrás da opressão existe um sistema de opressão que está todo interligado, mas na verdade o que o Senhor está mostrando através de Salomão é que ninguém é melhor do que o outro e todos dependem até daquele mais simples trabalhador do campo. Continuando, ele fala sobre a insaciabilidade da riqueza, a partir do versículo 10 até o 12, ele diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, quem ama a abundância nunca se farta de renda, também isso é vaidade. Então a pessoa quer ter mais do que precisa, com qual finalidade? Apenas porque quer ter. Então quem ama o dinheiro jamais se farta. Onde se multiplicam os bens, ele vem dizer, não morre o desejo é infinito por ter cada vez mais, as despesas sempre crescem, onde há mais riquezas, há mais pessoas comendo dela, então há mais consumidores, e também a paz ela vai embora por causa daquilo que o homem acumula. Diz aqui, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Conheço pessoas que têm tantos bens, que o final de semana, por exemplo, pessoas que têm inúmeras propriedades, trabalham aí com a produção rural, no final de semana a pessoa gasta o seu tempo precioso de descanso visitando as propriedades para marcar o que as pessoas farão, os trabalhadores farão na semana seguinte. Ganham bastante, sim. Tem muito recurso, patrimônio, sim. Aproveitam de alguma maneira esse patrimônio? Não, aproveitam a vida de forma alguma. E a Bíblia vem nos dizer, o sábio Salomão, que a riqueza é transitória. Olha aí a partir do versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para si próprio. E se tais riquezas se perdem, qualquer má aventura ao filho que gerou, nada lhe ficará na mão. Então, muitas vezes, a riqueza ela é dilapidada numa existência só. O pai se torna muito rico e ainda os bens estando no poder do pai, ele acaba com aquele patrimônio, enquanto o filho não recebe nada. E a verdade é essa. Se quebrarmos ou não quebrarmos, se falirmos ou não falirmos, assim como nós saímos do ventre, assim nós vamos voltar. Nós nada trouxemos para esse mundo e nada dele poderemos levar conosco. E aqui ele diz assim, também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito haverá no seu trabalho? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades, com indignação. Porque aquilo tudo deu muito trabalho e no final das contas aumentou. Foi a fome por ter mais, as despesas cresceram porque são mais pessoas envolvidas, todo grande investimento demanda de muitas pessoas para fazer girar, e a paz foi embora, não há mais descanso, hora alguma. E, por fim, o sábio Salomão vem mostrar qual que é o segredo, então, para a felicidade. Ele diz assim, eis que eu vi boa e bela coisa, é comer e beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Então, meu irmão, o presente que Deus nos dá é nos alegrarmos com a porção de hoje. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, não sabemos quanto mais viveremos, estaremos vivos no dia de amanhã. Então, hoje, é preciso que você dê um significado como Deus deseja ao seu trabalho. Coma, bebe, alegre-te, mas não esqueça que existe um Deus a quem nós prestaremos contas. A fonte dessa alegria é Deus. Não há separado dele a possibilidade de nos alegrarmos. Aqui o versículo vai dizer assim, quanto ao homem a quem Deus conferiu riqueza, bem, deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então é Deus quem nos dá. É Deus que nos dá o trabalho, é Deus que nos dá o sustento, e portanto é Deus também que deseja que nós desfrutemos. É lógico, não vamos ser egoístas, temos que ser sempre generosos, sempre ter um olhar voltado para o próximo, mas o resultado é muito satisfatório. Aliás, é a satisfação, o versículo 20 diz, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Encher o coração de alegria é contentamento. Quando, meu irmão, a gente vive lutando, batalhando, e não aproveita o dia chamado hoje, o amanhã trará consigo o remorso, a dor, e a lembrança, a vontade de querer voltar no tempo para fazer diferente, não haverá como. Então, no dia que se chama hoje, trabalhe e desfrute do fruto do seu trabalho, compartilhando primeiramente com a sua família da melhor maneira possível e depois com o seu próximo, meu irmão. Não se torne um grande acumulador de dinheiro, isso não é
investimento. Isso não é ser um bom mordomo. Deus repreendeu o mordomo que escondeu o talento. Mas seja um bom administrador, fazendo com que esses bens materiais tenham um significado muito mais profundo e que esses bens materiais façam multiplicar aquilo que nós vamos carregar para a eternidade. Não é os bens contábeis, mas o que nós vamos carregar é aquilo que nós compartilhamos com o nosso próximo, porque marcando uma vez a vida do nosso próximo, nós estaremos com ele também lá na eternidade, e isso vai ter feito todo o significado. Grande abraço, estamos juntos, medite nessa palavra, leia com calma o capítulo, e amanhã estamos aqui para mais um capítulo das Escrituras.